ok. Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando esse canal. Que Deus sempre esteja com vocês, nos abençoando, iluminando a mente de vocês. Eu agradeço desde já todo o apoio que vocês têm dado. Hoje eu vou falar de Mateus capítulo 7, do versículo 21, 22. Um assunto muito interessante, mas também até um certo ponto polêmico. O texto diz assim: quem entra no reino dos céus? Jesus fala em capítulo 7 de Mateus, do versículo 21 e 22, que ele fala assim: nem todos que me chamam de Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muita gente pergunta, o que é essa vontade do Pai que está no céu? Porque Jesus aqui ele não conclui esse texto. Ele desce mais abaixo, ele vem dizer assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas curas, muitos milagres, não anunciamos a tua palavra? Mas Jesus disse: mas eu lhes direi abertamente naquele grande dia, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade, ela significa, traduzindo, significa aqueles que praticam o mal. A iniquidade é o pecado consciente. Só que o interessante é que esse texto que Jesus ele usa, ele está usando aqui o texto de Salmo capítulo 6, versículo 8. Você sabia disso? É isso mesmo. Então Jesus, ele como se estivesse profetizando um salmo que rei Davi falou. É Salmo 6, versículo 8. O próprio rei Davi fala lá, essas mesmas palavras que Jesus falou, ele fala: afaste-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja que Jesus ele usou a expressão de Salmos. Então está bem claro que em Salmos, várias partes da palavra, quando se refere a Jesus, o Messias, o Salvador, quando a Bíblia fala que Jesus ele cumpriu a lei, ele cumpriu a lei não foi no sentido dele obedecer a lei, ensinar as pessoas a obedecerem a lei. Porque se nós formos lá no livro de Hebreus, fala lá que a lei a nada aperfeiçoou. Então Jesus não vem ensinar as pessoas a dizer assim: olha, você tem que obedecer a lei dessa forma. Você não deve fazer isso, não deve aquilo. Não, porque os mandamentos foram dados lá em Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos estão descritos lá. Então a nação de Israel já tinha os mandamentos dados para eles seguirem aquilo que o Senhor tinha dado como ordenança, lá no livro de Levítico, Deuteronômio, vem falando sobre essas ordenanças. Então, Jesus utiliza a expressão dos salmos. Então, quando a palavra diz que Jesus cumpriu a lei, foi a lei que se cumpriu em Jesus. Tudo aquilo que estava escrito na lei, nos profetas, vinha falando a respeito do Messias, falando a respeito de Jesus. Tanto prova isso que o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, quando vem a descida do Espírito Santo, lá no movimento do Pentecoste, você lembra? Então, quando Pedro utiliza um texto da Bíblia para justificar a descida do Espírito Santo, qual texto Pedro usa? Vamos lá. Pedro usa o capítulo 2 de Joel, porque muitos viram toda aquela movimentação, todo aquele alvoroço ali e tentaram entender o que era aquilo que estava acontecendo. Aí Pedro sai no versículo 14 do capítulo 2, ele diz assim: varões judeus e todos que se encontram aqui. O que vocês estão vendo aqui não é o que vocês estão pensando. Esses homens não estão bêbados, como vocês pensais, porque ainda é 9 horas do dia. Mas o que está acontecendo aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel, lá no capítulo 2. Olha, Pedro, mais uma vez, ele utiliza o capítulo 2 de Joel, ou seja, ele vai na lei de Deus. Então, assim como Joel está escrito sobre a descida do Espírito Santo, e Pedro usa esse texto, da mesma forma quando Jesus fala: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ele usa o Salmo capítulo 6, versículo 8. A iniquidade é o pecado consciente, mas a pergunta é: essas pessoas estavam sendo usadas por Deus? Porque aqui no texto, no 7:21, ele fala que muitos fariam milagre no nome dele, muitos fariam cura no nome dele, muitos profetizariam a sua palavra. E o que ele diz? No último dia, veja bem que ele fala no versículo 22, olha, 22 e 23. Naquele último dia vos direi claramente: eu nunca vos conheci, afaste-se de mim, vós que praticais o mal. É forte isso, na verdade. Mas será que é possível essas pessoas fazerem coisas grandes no nome de Jesus e naquele dia, quando eles se apresentarem perante Cristo no grande tribunal, Jesus dizer para eles: eu nunca vos conheci, nunca vos conheci? Olha só a expressão, eu nunca vos conheci. Sabe o que significa isso? Era que quando aquela pessoa começou a fazer aquela obra desde o início do seu ministério, Jesus não conhecia aquela pessoa. Mas em que sentido Jesus está falando isso? Ele está falando sobre o propósito do coração. Porque utilizar o nome de Jesus, ele tem poder.
Eis que o poder foi dado no nome de Jesus. Então o mal se submete ao nome de Jesus Cristo. Mas isso não tem uma ligação direta com a santidade do ser humano, porque a nossa santidade, ela está ligada à nossa salvação. A própria Bíblia fala, santificáveis sem a qual ninguém verá a Deus, o apóstolo Paulo fala. Então a santificação, ela tem mais ligação com a tua salvação. Ela não tem mais tanta ligação assim com a tua maneira de Deus te usar, porque o te usar, ele é ato da soberania de Deus. Deus te usa pela misericórdia e pela soberania dele. Então quando Jesus vai aos céus, ele entrega dons aos homens. Mas o dom, ele não pode te santificar, o dom, ele te capacita para fazer o ministério. É uma ferramenta de trabalho. É como uma pessoa, é como um mestre de obra, é como um pedreiro, é como um eletricista, que ele se utiliza daquelas ferramentas, daquele instrumento de trabalho para ele realizar a sua obra. Mas ele realiza todo o seu trabalho, ele conclui uma casa, ele faz todo um trabalho. Mas isso não faz dele um ser humano melhor do que o outro em outras coisas. Então o dom, ele é dado para a capacitação da obra. Então tem muita gente que pode estar confundindo isso. Então o dom, ele não santifica. A santificação, ela vem de uma vida de submissão à palavra de Deus, de uma renúncia daquilo que é errado e se envolver com a vontade do Senhor para a nossa vida e dentro dos seus propósitos. Agora, qual é a vontade do Pai dentro desse versículo aqui, dentro desse texto, para resumir essa palavra? Ele está lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Jesus, quando ele dá as últimas instruções aos seus discípulos, ele fala: ide por todo o mundo, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Essa era a última ordenança. Então, a última ordenança que ele deu, essa prevaleceu como a vontade do Pai. Porque a vontade de meu Pai que está no céu, que ele fala aqui no 7,21, é pregar o evangelho de maneira genuína e verdadeira. Porque se a gente for lá em João 17, versículo 3, vai falar novamente da vontade do Pai. O que é? A Bíblia diz claramente que Deus enviou Jesus Cristo à terra para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ela diz claramente que Deus amou o mundo de uma forma tão grande que ele entregou o seu Filho para morrer pela humanidade, para que todo aquele que nele crê não se perca ou pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vontade de meu Pai, a vontade do nosso Pai que está no céu, é que a palavra seja pregada de maneira verdadeira, autêntica e genuína, livre de adulterações. Então, quando Jesus fala, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais o pecado consciente, é utilizando as verdades do Senhor fora dos propósitos de Deus. Lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, a vontade do Pai, ela prevalece. Quando Jesus, ele termina dizendo lá, eis que a vontade do meu Pai é essa, que vós pregueis o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, Jesus, ele termina concluindo que os discípulos verdadeiros seguidores deles colocariam a pregação como prioridade, colocariam o reino de Deus em prioridade. Então esse texto aqui ele conclui, pessoas poderão ser usadas sim, poderão usar os dons de Deus, poderão usar o nome de Jesus, só que haverá uma prestação de conta, que Jesus quer falar sobre isso na sua vinda. Como ele diz aqui no versículo 23, na volta do Filho do Homem, eu vos direi abertamente, eu nunca vos conheci. Então, será que vai valer a pena para nós passar tantos anos da nossa vida fazendo a obra de maneira errada e para quando Jesus chegar naquele grande dia, a gente pensa que ele vai falar conosco, vai nos dar um abraço, ele chegar comigo e dizer para alguém dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, isso será doloroso demais. Então que nós possamos entender as verdades do Senhor, levar o evangelho de maneira verdadeira, pregar a sua palavra de maneira autêntica, porque haverá recompensa. A palavra do Senhor fala que todos aqueles que fazem a obra do Senhor verdadeiramente não deixará de receber o seu galardão. Que Deus te abençoe grandemente com esta palavra. Que não é o fato de Deus usar alguém, não é o fato de Deus usar uma pessoa, que isso significa que aquela pessoa está em total santidade e aprovação de Deus, não. Porque os dons é Deus que dá para o homem, é ato da soberania de Deus. Agora, os frutos que nós produzimos é de nós para Deus. É a bondade, é o amor, é a mansidão, é a longanimidade, é a paciência, a misericórdia. Isso são frutos que nós produzimos para Deus. E Deus, ele olha os frutos que produzimos e ele se agrada e nos abençoa dos nossos frutos. Mas o dom, em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, fala que Deus entrega os dons aos homens, ao ser humano. Mas o dom não vai nos santificar. O dom, ele capacita para fazer a grande obra.
que essa mensagem fique no seu coração, que essa mensagem venha ter crescimento e frutificar na sua vida o verdadeiro evangelho da palavra de Deus. Continue neste canal, compartilhe essa mensagem, dê os seus likes, contribua nesse canal para que ele possa cada vez mais chegar ao maior número de pessoas. Compartilhe, que eu tenho certeza que assim como Deus está falando comigo, com você, falará com muitas outras pessoas dentro desta palavra. Fique com Deus e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.